Boa noite. Espero que isso aqui esteja tudo funcionando. Enquanto a gente espera o pessoal entrar, vou dar mais uma olhadinha aqui nas janelas. Bom, boa noite. Acho que a gente já está ao vivo aqui, pelo menos eu estou olhando ali no outro monitor e já dá para ver que está lá no ao vivo. Eu vou esperar mais uns minutinhos, que é sempre legal para quem está chegando, para não pegar a explicação no meio aí de eu ter que repetir. Então, vamos esperar só mais uns minutinhos, enquanto vamos dar esse tempinho. Nosso amigo Edgar já está ali na espera. Acho que eu vou até fazer uma coisa que não estava no previsto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tocar um violãozinho, nada a ver com mantra. Só uma musiquinha de espera mesmo. É bom porque eu me acalmo. E quem entrar aqui fica já ouvindo alguma coisa. Essa música é uma música que eu escutei na voz do Simoninha, né? Filho do Wilson Simonal, um cara que foi meu ídolo quando criança. Tive poucos ídolos, o Simonal foi um. E essa música é bem gostosa, porque na verdade ela traz uma viagenzinha para a gente, assim. Então, vamos um pouquinho até uma praia, enquanto a gente espera o pessoal terminar de entrar aí, né? Já estou vendo que já tem alguns no Face, outros já estão entrando ali, que eu também coloquei no YouTube, mas vamos ouvir uma musiquinha. Não sei como é que vai ficar a qualidade do áudio, é só para esperar mesmo, tá bom? Então vamos lá, a música é assim. É bom andar a pé, sem sapato, sem direção à toa, na cabeça o sol e um boné. É bom andar a pé devagar para aguentar o calor e olhar a vista pro mar melhor. É bom andar a pé, sem dinheiro e sem documento, a favor do vento, sem minuto. É bom andar a pé devagar para aguentar o calor e olhar a vista pro mar melhor. Esqueça tudo, que tudo sobrevive. Isso é tempo livre pra viver. É bom saber e saber não ocupa lugar, andar acompanhado de mim faz meu coração se sentir melhor. Então é isso aí, uma musiquinha só para a gente dar uma, enquanto espera o pessoal entrar, enquanto a gente também aproveita para dar uma relaxada. Eu não estou muito acostumado com essa história de live, ainda não, né? Mas já estou vendo que já tem algumas pessoas aqui, alguns já curtindo, Surama. Nossa, é gostoso
É bom, né? É sempre gostoso. Essa época que a gente está ainda isoladinhos, tal, é um prazer poder encontrar com os outros por aqui. Então, vamos ao que interessa, né? Vou contar rapidamente como é que surgiu essa ideia de falar de mantra hoje. Na verdade, eu sou musicoterapeuta, né? Eu comecei, na verdade, estudando comunicação social. Eu fiz publicidade e propaganda e depois acabei estudando outras coisas, fiz medicina chinesa, fiz musicoterapia, né, tive algumas oportunidades aí de ter um pouco mais de estudo, e na época que eu comecei a trabalhar definitivamente como terapeuta, há uns 15 anos atrás, acredito, eu percebi o seguinte, que quando um paciente meu entrava no consultório, ele fazia a sessão, ele atingia um nível bacana, assim, se percebia que ele saía do consultório bem, oi, Léo. E aí, quando ele voltava na sessão seguinte, já tinha perdido um pouquinho, isso é uma coisa bem comum, né, em acontecer em consultório, né. E eu queria, então, uma forma de eu ter algo que me ajudasse, né, para que quando ele voltasse ainda trabalhado, né. E foi assim que, então, eu tive a ideia de fazer os remédios sonoros. E o que eram os remédios sonoros? Eu pegava músicas, a princípio, que, é lógico, a gente fazia um trabalho, uma olhadinha, alguma música que pudesse trazer algo que fosse relacionado àquilo que a gente estava trabalhando, né, entre mim e o paciente, e só que nem todo mundo se adaptava em querer cantar, ou de, sei lá, não quero, eu não consigo decorar a letra, eu não gosto dessa, eu quero uma outra, e a coisa ficava muito no gosto, assim, e eu acabei partindo para os mantras, e falei, eu vou colocar o mantra, mas não o mantra vinculado com religião, nem com espiritualidade, era através da ciência mesmo. Eu pegava algum mantra que eu percebia que podia ser encaixado dentro daquele trabalho que eu estava fazendo, onde a pessoa ia estar falando uma língua que ela, na maioria das vezes, não conhecia, era uma forma, inclusive, de você abstrair até o problema que estava sendo trabalhado, e ela entrava num modo ali mais de concentração, ela com ela mesma, ficar repetindo aquele mantra, ao mesmo tempo ela respirava. Eu fui vendo que quando eu entoava, então, determinados mantras, as pessoas conseguiam, através da repetição, continuar exercitando os trabalhos que a gente estava fazendo dentro do consultório. E quando ela voltava para a próxima sessão, ela vinha já num nível mais legal. Então, assim, eram degraus mais fáceis da gente ter, né, dentro da evolução do trabalho. Então, eu acabei viajando por algumas vezes para fora, fui para vários lugares onde mantras são usados, né? A gente sabe, né, que toda a região do Oriente, por exemplo, mantra é uma coisa muito comum. Então, existem várias culturas que usam o mantra, né, e eu fui cada vez estudando mais isso, né, sempre olhando para esse lado mais científico, e no final eu acabei percebendo outras coisas, né, que a gente acaba até despertando uma outra possibilidade, além da que eu usava por conta da ciência, a pessoa podia se abrir um pouco, talvez, se quisesse, se fosse o caso, a oportunidade, né, para, por exemplo, se aprofundar na sua própria espiritualidade, ou de descobrir alguma religião, né, que são coisas distintas, né, e aí eu fui vendo que os mantras também poderiam ser trabalhados, assim, de uma forma mesclada. Eu sempre os usando, gosto de ressaltar, é lógico que voltados para a ciência. Mas eu queria mostrar, hoje, independentemente da ciência, o que é de fato mantra. Então, eu estou criando essa série que a gente está inaugurando hoje com o Edgar, que é um amigo querido,
onde ele vai estar falando. Edgar é um cara que é um super estudioso, já vou apresentá-lo, mas ele vai passar esse conceito, né, mais profundo do que é realmente mantra, e depois as próximas conversas que a gente vai ter, acredito eu, já temos mais umas 12 aí marcadas, vai ser assim, como que cada um usa o mantra, né? Qual a mescla que ele faz entre ciência, espiritualidade, religiosidade, seja lá como for. E eu acho que isso é uma coisa legal de ser explorada. Chega de papo, vamos chamar o Edgar, antes que ele desista de querer falar comigo. Então, o que eu posso falar aqui do meu amigo Edgar? Vamos ver, deixei um textinho separado. O Edgar, a modéstia dele proíbe que a gente fale muito sobre ele, né? Então, ele me deu 4 coisinhas aqui só para falar dele, mas ele é muito mais do que isso, além de ser um grande amigo. Edgar Bichelis, tá bom? Ele é latinista, sânscritista, até é difícil de falar isso. Ele tem doutorado em linguística pela USP, e uma coisa que foi o que nos apresentou, né? Ele é músico, assim como eu, ele há 20 anos. Eu sou mais velho, então tenho um pouquinho mais, tá bom, Ed? Então, vamos chamar o Edgar aqui para a nossa presença. Bem-vindo, querido. Obrigado. Boas noites. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá tudo em paz, querido? Tudo bem. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de como que a gente se conheceu, né? Você lembra quando foi? Acho que faz uns 3 anos já. Isso. Acredito que sim. Agora, eu tava tocando piano, talvez? Ou você tava tocando? Você estava piano? tocando piano. Não, era você que estava tocando. Era um sarau, né? E na casa de um casal de amigos nossos, né? Uhum. Lembra quem? Difícil lembrar. Difícil lembrar. Então. Mas eu lembro que você também tocou violão. Ou você também tocou piano? Acho que eu toquei violão. Uhum. Não sei, acho que foi o violão. Eu sou meio tímido com piano. Eu gosto mais de... Essas cordas nos dedos, para mim, são mais fáceis. Mas eu não sei como, porque no violão você tem mais de um jeito de tocar a mesma nota. Então é mais coisa para errar no meu caso. Agora, no piano tá tudo lá, tá pronto. É só você colocar o dedo no lugar certo e acabou. É muito mais fácil. Mas o seu instrumento mesmo, assim, de tesão, de estudo mesmo, não é o piano, né? Não, é o cravo. Que eu tenho problemas com cravo faz tempo. Por quê? Digo, problemas no sentido de querer estudar, não achar onde se dava aula, depois caçar um professor que desse aula, e eu achei um professor, depois de uns 5 anos estudando piano, eu achei um professor da Unicamp que dava aula de cravo. Então eu ia toda semana para casa dele ter aula de cravo. Por uns anos, eu acho, eu fiz isso. Daí depois eu achei um professor aqui que desse aula de cravo. E daí eu fiquei entre fazer letras e fazer música. E como eu errava mais notas do que letras, eu resolvi fazer letras. E o que é muito pouco inteligente da minha parte, porque uma das coisas boas de letras é que você escreve sem ninguém olhar e as pessoas leem e tudo bem. É diferente de música, que você tem que se apresentar você mesmo, e esse rito de você se pôr num palco e ter que ou sair certo ou você dar um jeito, era especialmente terrível para mim quando eu era mais novo. Só que aí, no mestrado e agora no doutorado, você acaba tendo que fazer apresentações sobre a sua pesquisa também. Então, se eu sair correndo do palco, não adiantou nada. Enfim, mas agora é tarde. Enfim. Agora é tarde, é ótimo. Agora é tarde. Essa parte de música que é bastante interessante, porque
a música que eu mais gosto de ouvir é música antiga, de 1500, 600 para frente. E nessa época se compunha música do mesmo jeito que se compunham textos de retórica, né, de discursos. Então tem toda a história da música poética, a música como discurso, o estilo fantástico e todas essas coisas que são muito divertidas de ver funcionando. Essa velha que a gente vai ter que fazer depois uma outra live aqui falando de música, né? Porque então, pra gente isso é bem natural, né? Enfim, mas isso é música. E depois, quando eu entrei na... Nossa, isso tá virando biográfico sem querer. E quando eu entrei na USP, eu que era eu sou muito fã de Platão, comecei a ler todas as coisas que tinham sobre Platão na biblioteca. É impressionante que eu não tenha reprovado em nada nessa época, porque eu lia tudo menos o que mandavam eu ler, mas tudo bem. E num dos textos do Platão, ele compara a alma humana a uma carruagem. E na tradução que eu estava lendo, dizia que essa figura da carruagem, com os cavalos bons e os maus, das virtudes e dos vícios, é parecido com um texto indiano de uma Upanishad, que também tem essa mesma figura para explicar a alma. Daí, meu Deus, o que é o Upanishad? Vamos ler isso, né? Daí, isso foi um dos caminhos que me fez achar sânscrito. E as Upanishads costumam ter mantras no começo, né? Os Mangalam, as bênçãos. Então esse foi provavelmente o primeiro mantra que eu vi, esses dos começos das Upanishads, que são textos famosos e tudo, né? E daí eu comecei a estudar latim e latim é parente de sânscrito, por uma curva exótica do destino. E eu acabei estudando sânscrito por causa da língua também. Então, além desses textos serem interessantes, a língua também é muito, muito interessante. E quando eu fui caçar uma gramática de sânscrito, eu só achei uma gramática de sânscrito védico, que é a parte mais antiga da literatura. Numa língua mais arcaica do que sânscrito, o védico. Então, eu comecei a estudar védico por muita coincidência. Porque senão eu teria estudado sânscrito e daí eu teria lido outras coisas. E daí eu comecei a ler textos em védico, e os textos em védico são todos mantras. Daí, santo Deus, o que quer dizer mantra? Olha o Nelson lá. Nelson, boa noite. Então, e o que é mantra? Pelo menos nesses textos mais antigos. Os textos mais antigos são uma coleção de hinos religiosos que são dedicados a deuses, que é o Rig Veda. E esses hinos eram recitados como uma oferenda de pensamento para o Deus. Então o rito védico original seria alguma coisa como um churrasco a quem você convida o Deus para participar. E eles falam como se ele sempre tivesse vindo. E assim como na recepção de um hóspede importante, você ofereceria água e outras coisas, você também faria uma oferenda do hino, né? Poesia. E esses hinos são mais antigos do que a escrita na Índia, por vários séculos. Então, esses hinos eram compostos, mas não eram escritos. Então, eles eram pensados. E a raiz para pensar em sânscrito é man. Então, mantra é uma coisa pensada. Então, mantra tem a ver com pensamento. É uma oferenda de pensamento para o Deus. Tudo bem? Poxa, tá adorando. É bom porque eu não preciso nem te perguntar. Você já entrou no mantra. Sim. Com alguma sorte eu não perco o fio da meada. Algum dia eu toco uma música de 1500, quando eu tiver o cravo funcionando de volta. Mas bem, mantra.
Só que é muito interessante que nesses hinos do Rig Veda mesmo, a língua não é usada só como isso de oferenda, mas eles falam da língua como uma deusa, que é a deusa Vati, que é a deusa da palavra. E ela é muito importante. Ela se diz muito importante nos hinos védicos, porque ela diz que é através dela que os deuses existem e que as pessoas nascem, morrem, comem e fazem todo o resto. Porque sem palavras a gente não existe como ser humano, né? Uhum. Então, nesse sentido, se pode entender a faculdade da língua como criando o mundo. Sem você ter a palavra que sugere a ideia de justiça, você não tem nenhuma chance de pensar em justiça, por exemplo. Uhum. Isso tem gente que diria o contrário, né? Mas isso é uma história complicada. Então, depois, ao longo da literatura védica, eles começaram a fazer coisas mais filosóficas sobre isso, e não só hinos religiosos, mas pensar como a língua cria o mundo e qual a relação entre as palavras e as coisas, por exemplo. Isso é bastante interessante, que, por exemplo, na cultura nossa judaico-cristã, Deus criou as coisas e depois chamou Adão para dar nome a elas. Então, tem vários quadros antigos em que tem os animais enfileirados e Adão apontando para cada um deles para dar o nome. Isso é muito, muito divertido. Daí, se a língua adâmica, né, a língua que Adão criou, é só humana ou também divina, isso também é um problema para os que estudam essas coisas. Eu não sei o que eles decidiram, se eles decidiram alguma coisa. Mas no caso dos indianos, eles não dizem que tinha alguma coisa lá para que a gente deu o nome. É o contrário. Antes de existir o bicho que a gente chama de cavalo, tinha a palavra Ashva, que é cavalo, e foi ela que causou o cavalo a existir. Então isso é completamente contrário. Processo inverso, né? Então a língua gera as coisas. O que é uma ideia muito, muito louca, né? E por causa disso, se a gente entende como as palavras funcionam, como a gramática funciona, isso é uma via de liberação. Não existe só yoga como, né, meditação como liberação, mas gramática como liberação. E tem alguns textos medievais que descrevem os gramáticos como super-heróis que podem sair voando e jogar raio pela cabeça, pelas mãos e tudo isso, porque eles podem, de algum jeito, pelo menos, criar ou mudar realidades, né? Saber como é que a língua funciona é muito interessante. Enfim, mas eu sou linguista e eu sou suspeito de dizer. Né? E então tem esse aspecto de mantra como um texto que é pensado e que ele tem significado. Então, sei lá, eu louvo Agni, que está à frente, o que dá muito, o maior doador de riquezas, por exemplo. Esse é o começo do Rig Veda. Então, são palavras que significam. Outro tipo de mantra, isso eu estou pensando só nas religiões indianas ou que saíram da Índia de todo jeito, né? Budismo, jainismo, hinduísmo. Além desse tipo de mantra, tem os outros que são só sílabas. Até onde eu sei, vários desses... você pensar nessas sílabas como um mantra completo, como o Om, por exemplo, os Bidya mantras, isso é posterior. Isso tem a ver com o que a gente chama de Tantra. Que eles chamam... uma outra palavra, outro nome para Tantra é Mantra Marga. O caminho dos mantras. Porque eles
reconhecem nessas sílabas a existência sonora dos deuses, a essência sonora dos deuses. Então, Om não é só uma sílaba lá. Ela é a vibração que cria a coisa, o universo, por exemplo. Uhum. E isso é potencialmente mais sério do que o mantra no sentido pensado, né? Porque isso é mais... Só te interrompendo. Então, por exemplo, quando eu emito o Om, eu estou me conectando com essa criação? Sim. Aí tem uma coisa muito interessante que, por exemplo, se eu digo Om e você diz Om, e se a gente concorda que esse som é o mesmo, o Om existe lá em algum lugar e ele só é manifesto quando a gente pronuncia ele. Então, o som é eterno e a gente faz com que ele reverbere quando a gente quer. Mas ele existe independentemente. Então, a gente tanto se conecta com essa vibração, quanto colabora em parte para que ela continue existindo. Isso eu estava tentando pensar numa analogia, mas é mais ou menos quando a gente está na praia e tem o murmúrio constante do mar. Né? Então, esses sons existem, na realidade, se você ouvir com cuidado, sempre. A gente só calha de fazer ele mais óbvio. Isso é Bija Mantra. Dá um outro exemplo de um outro Bija, só para a gente... Bem, tem Hrim, Klim, Kraum, Kprau, tem uns bastante difíceis de falar. E eles, na verdade, eles estão ligados a divindades. Sim. Um livro que tem bastante deles e a associação com os deuses, coincidentemente que eu traduzi. Pronto, eu ia chegar nesse papo também. Fala um pouquinho depois dele. Porque eu lembrei dele porque eu tô citando, eu tô lembrando das páginas enquanto eu tô falando desses Bija Mantras, que chama Tantra Iluminado, e que tem vários dos deuses com os Bijas associados. Então, até onde eu sei, cada divindade no Tantra é associada a um Bija e a um Yantra, como se fosse um desenho, uma chave. Não sei como diz isso. Mas a gente provavelmente viu, sei lá, o Shri Yantra. É mais ou menos aquelas clavículas de Salomão versão indiana. Que mais? Bom, já que a gente está falando dos Bijas, a gente pode falar, existe uma relação entre eles, por exemplo, e os chakras também, não é? Sim. Porque... Novamente, é a sonoridade, né, se encaixando com a energia, nesse caso. Até onde eu sei, eu não sei tanto dessas coisas quanto as coisas védicas, que são mais antigas, pelo acidente de eu ter achado a gramática certa ou errada. Primeiro, essa estrutura dos chakras, a ordem deles e o mais, é um microcosmo da arquitetura vertical do universo. Então, tem uma associação entre os chakras e os reinos dos demônios, seres humanos e deuses das várias camadas. E aí tem a associação entre essas sílabas, né, entre os Bija Mantras e cada um deles. Isso é bastante complicado e eu não sei de cor. Mas mas isso... Então, essa coisa de Bija Mantra com chakra, isso tem bastante gente que diz que pode mudar chakras e interferir neles, e isso, até onde me consta, professores já me disseram que isso é muito perigoso. Porque se você de fato conseguir
fazer alguma coisa a respeito, a chance disso dar errada é muito maior do que de dar certo. Então, eu não sugiro fazer meditações sobre chakras e o mais. Né? Ou essas coisas transcendentais, por exemplo, de você tentar escapar pelo chakra da cabeça e ir para outras dimensões ou coisas assim, porque talvez você consiga, né? E daí voltar é mais difícil do que ir, até onde eu ouço falar. E também tem toda uma história, né, de assim, é muito legal o cara ir para um determinado chakra, sei lá, terceiro olho, né, o pessoal chama. Para quê? Eu quero ver além, eu quero, sei lá, e esquece que para você chegar nesse nível você precisa trabalhar todos os outros que antecedem, né? Você precisa, sem base você não constrói nada, né? Então, assim, aí o caminho fica mais sem volta ainda, né? A volta fica mais complicada. Mas não queria entrar muito nesse papo, desculpa te interromper, só para puxar o assunto. E assim, na verdade, você já deu uma explicação assim do que realmente é o mantra, como ele pode ser visto, que existem os vidyas mantras, que são essas sílabas, né? Que, aliás, o que nasceu primeiro? Você sabe me dizer? O mantra em si ou o vidya? Existe uma ordem para isso? Isso é uma ótima pergunta. Eu sei que historicamente o Rigveda é mais antigo, né? A atestação, né? Compuseram o Rigveda primeiro. Agora, se esses vídeos já existiam entre pessoas que não se preocuparam em deixar nenhum texto, isso é impossível de dizer. Mas, então, o Om, por exemplo, certamente é de todos esses o mais antigo, porque ele aparece ou como O ou como Om no Samaveda, que é o segundo Veda, que é o texto do Rigveda, então os hinos do Rigveda, só que posto em melodias, são canções e não poesia recitada, e eles colocam o texto do Rigveda em melodias que não nasceram para o texto necessariamente. Então, às vezes sobra nota ou falta nota. E quando sobra nota, eles enxertam, eles colocam sílabas para preencher o espaço. E a sílaba predileta para isso é O, ou Om. Então, os Oms mais antigos são os Oms do Samaveda. E eles são, dos Vedas, os primeiros a se preocupar muito com o Om, a ponto de que a Chandogya Upanishad, que é o Upanishad deles, se alongar bastante, várias páginas do que é o Om e qual a associação do Om com o Sol, por exemplo. Coisas bastante complicadas e meio ritualísticas. Mas, então, eu acho que os mantras védicos são mais antigos. E esses mantras védicos, eles normalmente seriam só para parte da sociedade, não todos. Né? Então, não seria qualquer um que saberia o hino védico. Mas, na Idade Média, quando surgiu o Tantra, que é esse mantra marga, aí essas distinções de casta, por exemplo, deixaram de ser importantes, pelo menos para esses que praticavam essas coisas. Então, acho que o mantra certamente foi popularizado assim nessa época, porque os textos mais ortodoxos mesmo dos indianos, que nem os indianos mais, felizmente para todos nós, seguem, dizem que se alguém ouvir o Veda sem ter direito de ouvir o Veda, tem que receber uma punição de chumbo derretido no ouvido. Olha que bonito. Mas isso eles não fazem mais. Senão eu já estava... Né, enfim. Então, Ed, a gente
já conversando anteriormente, a gente já falou disso, mas vamos trazer para cá também. Existem frequências por exemplo, para os bídias. Vamos falar do Om, vai. Você sabe se existe alguma frequência específica para você poder entoar um Om, por exemplo? E eu nunca ouvi falar disso. Uhum. Porque, então, aí é a parte grega dos nossos problemas, né? Porque toda essa história de frequências, como a gente entende, isso foi, pelo menos miticamente, descoberto pelo Pitágoras, né? Isso foi a primeira vez que os gregos conseguiram relacionar números com a matéria. Né, você, por exemplo, dividir uma corda em 3 e conseguir extrair uma quinta e ela soar bem. Então é uma relação numérica de alguma coisa da realidade. E eu acho que os indianos nunca tiveram essa revelação, pelo menos não tão importante para eles como para nós, porque assim que Pitágoras pensou nessas coisas, ele pensou, tá, o mundo é feito de números, tudo é número. Eu nunca vi os indianos pensarem assim, né, em nenhum texto, nem nada. Eles falam, ao contrário, que o mundo é feito de somas de palavra. Então, eu imagino que não importe a frequência exata, mas talvez relativamente, né? Se você existe uma coisa meio curiosa, assim, né? Você escuta um monge, sei lá, no Tibete, entoando um Om, você escuta, não importa onde, eles vão buscar sempre um Om muito grave, né? Você já reparou isso? E assim, é um dó profundo, na maioria das vezes, né? Coisa que eu que tenho a voz grave, pelo menos para cantar, eu não consigo chegar. Eu chego num dó sustenido, que assim, tá quase lá, mas um dó, cara, muito grave, né, cara? Dó, nem chega. Né? Preciso aquecer muito a voz, mas vamos ver. Talvez eu chegue, isso aqui deve estar perto de um Ré ainda, tá bem longe do Dó, né? Mas, assim, isso é muito curioso, né? Que existe essa relação, vamos chamar de verbal, né? Que quando eles entoam, eles vão para o grave, e esse grave deles, normalmente, é um grave profundo, e isso, no mínimo, é muito curioso, né? Existe um monte de teoria para isso até, não sei se você também as conhece, mas eu acho isso fantástico, né? Que não dá para ser uma coincidência, que eles vão sempre para uma nota baixa, e isso altera, bom, não é o papo de hoje, uma outra hora a gente fala, mas... Mas isso de ser grave, os tibetanos e os turcos têm, como diz, os mongóis, eles têm aquela técnica especial de cantar, né, throat singing, que deixa bastante grave com overtones e essas coisas. Mas os indianos não fazem isso. Eu nunca ouvi, pelo menos. Mas então, é curioso que o overtone, por exemplo, você pode fazê-lo não só no grave, né? Você pode fazer ele também em frequências médias, altas. Então, um exemplo, vou pegar um Ré aqui só para ter uma base, né? Então, né? Um Ré, um overtone em Ré. Pronto, aconteceu, né? Mas é um Ré. Eu acho o Fá, por exemplo, fantástico para overtone. Assim, deixa eu ver. Uma coisa mais ou menos assim. Não vou fazer grave. E o mongol mesmo, é lógico, são várias técnicas, mas eles usam o grave também. Uma coisa profunda, né? Mas
Ah, desculpa, fugimos até um pouquinho da história dos mantras, mas Ah, mas tá isso ligado, né? isso é Tá tão bizarro. conectado, né? E, ó, é que infelizmente nosso tempinho é tão curtinho, né? Ah, Eu sei que a gente tem ainda bastante coisa para falar, de repente vamos até fazer mais um papo desse nosso, ou claro. mais vários, Aham. mas eu queria entrar numa certa particularidade, pode? Eu já tinha te preparado meio que para isso. Eu não Diga sei lá. se na sua memória você consegue buscar a primeira vez que você teve contato com mantra. Não sei se na infância, onde foi, mas assim, que você falou, nossa, que coisa curiosa, o que, que é isso? Você lembra desse momento? Ou alguns, né, desses momentos? A primeira vez que eu ouvi alguém recitando alguma coisa e tendo um conforto por causa disso, era quando eu bem pequeno, quantos anos eu devia ter? Uns 5, 6. Eu ia pra missa com a minha avó e eu via ela cantando. Eu via ela, enfim, né? Eu a Ah, ouvia cantando bem desafinado do meu lado. Mas ela saía tão muito melhor da missa que eu percebi que tinha alguma coisa mais do que o normal. Isso é a primeira vez que eu vi o efeito de recitar qualquer coisa. você lembra o que ela entoava, não? Eu não lembro. Isso faz tempo. Com É, alguma força eu acho que eu lembro sim, mas agora não. Mas são músicas de igreja, né? Mesmo aquelas aham, que não. Ah, eu não vou lembrar. Isso faz muito tempo, muito tempo. Faz tanto tempo que nessa época eu ouvia falar do Espírito Santo e ficava olhando pro teto, caçando o Espírito Santo, cadê? Né? E eu nunca achei. Né? Porque a igreja é bem alta, então dava uns reflexos nos. Não é candelabro que chama, como chama? Lustres. E daí eu pensava, uhum, será que isso é o Espírito Santo? Mas não, não deve ser só isso. Enfim, eu era novo e tonto. Mas agora, mantra nesse sentido mais né, oriental e tudo, uhum. provavelmente foi Eurico Veda recitado. Ah, Tem é? umas gravações que fizeram como se fosse de world music, Ah, é? de vários trechos, de várias coisas de lugares diferentes. E eu acho que o primeiro que eu ouvi é, o primeiro que eu vi é um trecho de um hino do Rig Veda, que é o da primeira mandala, o hino 14, todo mundo vai lembrar desse hino, que o, que o e é uma frase interessante, não sei se quem escolheu aquele pedaço, eles dizem no darsham no vishvadarshatam dar adarsham ratamadikshami etajushatame girah, né? Que é uma frase muito bonita, que é alguma coisa como isso é para Varuna, que é o deus que mantém a ordem do universo. E isso é o fim de um rito. Então ele está dizendo que agora eu vejo aquele que tudo vê. Eu o vejo numa carruagem acima da terra e ele gostou destes meus hinos. Então é o hino falando de como Deus gostou do hino enquanto ele está recitando. Nossa, que legal isso. E a língua é bem antiga, que Kshami é uma palavra para terra que é cognato de kton em grego, né? Ktônico, kton. Que mesmo em sânscrito clássico a palavra não existe mais, mas é Nossa. uma bela, bela frase. Então, esse foi o primeiro que eu lembro de ter ouvido, eu acho. E agora eu vou te E, fazer uma outra perguntinha, pode aqui? claro, Você ia falar, termina, desculpa te não, interromper. não é nada de extraordinário, é só que eles parecem recitar nessa gravação de um jeito tão alegre, muito interessante. E Uhum. dá para ouvir os sons da floresta ao fundo. Então é uma gravação toda bucólica. Eu queria Eu vou até a procurar. recitação inteira. Se você tiver, me passa alguma referência, que eu também quero Certo. procurar. Manda sim. Legal.
E agora vem uma pergunta que eu acho que eu já tinha também te preparado, e eu sei que é difícil, mas tem algum mantra que realmente você se identifica muito com ele por algum motivo? Quer dizer, algum que mexa com você mais profundamente do que os outros? Existe isso para você? Isso é uma boa pergunta. Talvez convenha dizer dos vários modos de você recitar um mantra ou pensar no mantra. Porque você pode recitar na plena voz, né? Depois tem Japa Mantra, que é o mantra que você só sussurra. E idealmente você pode, depois disso, conseguir manter ele na mente sem precisar de som. Que dizem que é o jeito mais sutil e tudo mais. Tem um nome para isso? Então, eles chamam de Japa Mantra, mas só que... Assim? Mas só que... Não só o sussurro. Então, eu já vi várias vezes mencionarem isso do mantra só mental como Japa Mantra, mas não deve ser. Mas se você procurar por Japa Mantra, vai aparecer essa história também. Japa que é J-A-P-A, né? Então, eu não recito muito mantra, mas como eu costumo ler esses mantras que têm sentido, eu recito eles umas vezes e depois eu lembro do que eles significam sem precisar do som necessariamente. Faz sentido isso? Todo? Então, agora qual? Bem, um que tem um sentido muito interessante é aquele Purnamada. Você já deve ter ouvido. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Né? Esse é um belo mantra que é começo de Upanishad, aliás, e que diz que, então, a tradução quanto mais bonita, mais infiel, né? Então eu vou fazer uma tradução potencialmente muito fiel, sinto muito. Bom, melhor. Não é todo mundo que faz isso. Não conheço muita gente que faça isso. É bom que você o faça. Então. Alguém tem que ter coragem, mas enfim. Então, Purnamada. Isto é pleno. Pleno no sentido de que está cheio, tem tudo, nada falta. Purnamidam. Aquilo também está cheio. Purnam é cheio. Como é que era? Calma lá. Que agora, para traduzir, o tio Edgar, é claro que não vai lembrar do texto que ele acabou de recitar, faz todo sentido. Purnat Purnamudachyate. Então, se você tira o que é pleno é produzido do que é pleno. Então, santo Deus, do que ele está falando? Não sei se... Acho que todo mundo já reparou que a natureza é abundante, não é? Ao contrário da gente, que a gente funciona com centavos e casas depois da vírgula, se a natureza precisa fazer alguma coisa, ela nunca faz o mínimo necessário, mas ela sempre é super abundante. Então, se uma planta precisa espalhar sementes dela, ela não faz uma fruta, ela faz 20 quilos de fruta, que é sempre mais do que é estritamente necessário para que ela continue existindo, né? Então, esse verso, até onde eu vejo, tem a ver com isso. Então, tudo é pleno, nada falta em nada. Então, isto aqui é completo. O que está lá é completo. Você tira uma coisa completa do que é completo. Então, mesmo que você tire alguma coisa de outra coisa, tanto o que você tirou quanto o que você tem lá continuam completos e perfeitos. Isso é uma tradução bem feia porque ele está tentando dizer. Não, mas você conseguiu pelo menos explicá-la. Isso foi ótimo. Ficou inteligível. Ufa, tá. Isso é mais do que eu tinha esperança. Muito bem.
Então, esse é um hino... Isso é um mantra que você... Um mantra bastante bonito. Isso recitado direito pelos Brahmanes, vários deles, no espírito certo, isso fica muito bonito. Muito bonito. Que bonito. Então, cara, acho que, de verdade, infelizmente, eu ia te pedir, inclusive, alguns outros mantras que eu sei que valeriam a pena, a gente podia fazer alguns, tal, mas nossa, como eu falei, o tempinho está meio curto, sei que você vai dar aula ainda hoje. Você quer aproveitar para falar alguma coisa que você acha que devia ter falado? Por exemplo, você falou do livro que você fez a tradução, né? Quer falar mais um pouquinho do livro, cara? Isso. Então, se alguém ainda não me ouviu falando dessas coisas, uma grande amiga pediu... Oi? Sempre tem quem não ouviu. Sempre tem quem não, sim. Uma grande amiga me pediu para traduzir um livro sobre Tantra, escrito por um norte-americano muito estudioso dessas coisas há muito tempo. E como tem várias coisas em sânscrito, eu terminei traduzindo. E a gente criou uma editora, em parte, para publicar esse livro, que se chama Tantra Iluminada, e que diz dessa história mais recente, pós-védica, de como a relação entre deuses e mantras, e quais são os deuses, quais são os mantras e todo o resto. Isso é um livro muito interessante. Agora que eu já li, já traduzi, já esqueci e li de novo, eu posso ler ele como livro, né? Então eu consigo ver o livro como livro mais, de novo. Vou falar só uma coisinha que a gente não falou. Essa sua amiga é uma irmã querida minha, né? A dona Malu Renzo, né? A Renzo. Então, quer dizer, vocês também criaram então uma editora, é isso? Sim. Para poder fazer essa tradução. Sim, a editora chama Tilakam. Quem quiser ver, TILAKAM. Espero que seja isso. .com.br. E lá você pode ver a loja da nossa editora que tem esse livro para vender. Então, perguntam aqui, eu posso ser constrangido a dar aula se as pessoas quiserem. É um ótimo jeito de dizer, né? Você dá aula, então? Sim. Eu ainda não achei ninguém para ter aula de grego antigo, que eu também estudei na USP. Mas eu dou aula normalmente de sânscrito, é o que mais me procuram, que é a minha língua predileta. Mas eu também dou aulas de latim para quem quiser se aventurar nas coisas latinas. Muito bem. E você não quer dar um contato para vai que alguém enlouqueça e queira aprender alguma dessas línguas? Então, eu existo no Facebook. Como esse vídeo está lá no Facebook, ótimo. Eu posso pôr meu próprio nome aqui. Então, meu nome surgiu num comentário. Então, quem quiser falar, eu não morto, juro. É esse aí o seu nome? Tem meu nome, isso é um link para o meu... Então vai, põe o link. Eu já passo ele aqui. O link é o nome já. Já é esse. Então ficou fácil, ficou até redundante aí, né? 2 vezes ficou, o nome, mas é bom que é para não ter erro. Se não lê de um jeito, lê do outro. Então, o Edgar é o Edgar que o Edgar postou como Edgar. numa live do Edgar. Muito bem. Edgar, é nossa. Ó, a ideia era essa. A gente falar um pouquinho, né? A gente está, é o pontapé inicial aí para a gente começar a falar sobre mantras. Tem bastante gente que vai estar falando. Hoje foi a número 1, então você está inaugurando dessa forma fantástica com a tua generosidade e o teu conhecimento, explicando para a gente, dentro do teu conhecimento, o que é mantra.
Vou trazer outras pessoas para falar, né? Como eu falei, acho que já tem 12 aí que já estão agendados. A próxima vai ser no sábado. Sábado eu vou falar com o doutor José Antônio Curiatti, médico, né? Você já ouviu falar dele? Já. Ele é um geriatra, é um amigo querido, né? É professor da USP, e a gente vai estar usando, assim, um pouquinho do que você falou, essa bagagem toda, mas a gente não vai aprofundar no que é especificamente o mantra, e sim como que o mantra surgiu na vida dele e como que ele o usa, né? Então isso eu acho que é uma coisa que a gente vai fazer com todos. Com você, lógico, foi uma coisa mais assim, de mostrar realmente o teu conhecimento, de poder divulgar melhor o que é mantra, tudo. E, lógico, se você quiser, a gente faz mais uma depois com você, já como ser humano normal, falando especificamente para você, né, como que você usa o mantra, se usa o mantra no teu dia a dia. Tá legal? Tá, então, obrigado pelo convite para começar a série, que eu espero que seja muito auspiciosa. Agradeço. Quando quiser, eu apareço. Queria agradecer todo esse povo que estava aqui assistindo a gente. Agora eu só estou com a imagem daqueles que estão no Face, mas a Mayra, a Elô, querida irmã, o Nelson, né, outro. Bom, foram eles dois que acabaram nos apresentando por conta da Malu. Isso é tudo culpa deles. Né? Marilene, o Totó, que é um amigão, o Tadeu Romano, que tem o mesmo sobrenome que eu, e apesar de não termos nascido na mesma família, somos mais do que amigos, somos irmãos também, acho que o nome nos uniu. O Guilherme também é romano, né? Guilherme Romano. Então, mais um, nenhum dos três somos, acredito, do mesmo sangue, mas, né, temos a mesma vibe e o mesmo amor um pelo outro. Isso é sempre muito legal. Bom, alguém tem alguma perguntinha? Acho que a gente ainda tem um minuto aqui para tentar responder. Alguém quer fazer? Então, aqui estão me falando, o Tadeu é um baita músico, sim. É muito legal, porque na minha vida é muito bom isso. Eu sempre acabo tendo... não quero usar essa palavra, deixa eu usar uma outra. Pronto, eu sempre tenho a felicidade, a grande oportunidade de ter contato com pessoas maravilhosas. Isso é muito bom, né? Não que eu não queira ter contato com todos, porque eu quero, mas é gostoso a gente estar com esses mais maravilhosos por perto, assim como você, Ed. Né? Porque eu gosto muito daquela frase de um camarada que andou aqui pelo nosso planeta há cerca de uns 2000 anos. Ele falava, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Acho que isso é bem importante para a gente, né? Até eu acho, vamos ver, você que é um cara que sabe tudo de línguas, eu acho assim, Jesus falava era aramaico, a língua dele. Parece que aramaico era a língua do povo mesmo, e hebraico já naquela época era a língua só religiosa. Então, ele falava em aramaico, ele deve ter dito essa frase em aramaico, né? E isso deve ter sido traduzido depois, talvez, para o latim. Do latim deve ter sido traduzido para o inglês. Do inglês acabou vindo para o português. E no inglês, o verbo to be, né, já tem essa coisa de ser e estar, né? Então eu gosto de brincar que aí houve o erro. Essa frase, para ser perfeita, olha eu corrigindo, seria assim, né? Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu estás. Esse é um estado que a gente varia bastante, né? Eu não sou, né? Eu estou. E a gente vai oscilando de acordo com o grupo que a gente está, né? Hoje, certamente. Muito feliz. Estou muito bem, porque estou com boa companhia. Muito bem. Querido, queria agradecer então a você mais uma vez, agradecer a todos os que participaram, né? E
é isso. Foi dado o pontapé inicial. Espero que essa história do mantra ainda traga bastante frutos aí pra gente. Tá bom? Então tá, obrigado. Obrigado você. E obrigado a todos. Vamos nos despedir juntos, então. Tá legal? Então tá. Um abração. Até. Obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau.